última semana, a Secretaria de Saúde do Estado emitiu alerta aos servidores municipais de saúde por conta dos casos de meningite. O número chega a 64 este ano, com 9 óbitos confirmados. E é sobre a meningite que a gente conversa no quadro de saúde de hoje. Pode rodar. Com a gente, o enfermeiro da Secretaria Municipal de Saúde, Kleber Brandão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado. Em nome da Secretaria da Saúde, eu quero agradecer esse convite, especialmente em nome da nossa secretária da Rosa, e também dizer que essa oportunidade é extremamente importante para a gente poder dar a devida dimensão e esclarecer a população dessa situação toda e, com isso, de uma certa forma, tranquilizar as pessoas. Lembrando que você aí de casa pode participar da conversa. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, mande pelo WhatsApp 99588-2374. Você coloca na agenda esse número, já marca ali Ubra TV, 99588-2374 e mande a sua mensagem por texto. Bom, Kleber, para a gente entender, como tu disseste, né, a dimensão desse problema, a saúde do Estado, como dissemos, emitiu esse alerta aos municípios. Por que é tão importante esse alerta? A gente já pode tomar algum tipo de medida e prevenção? Bem, é importante ressaltar que o alerta ele é dirigido primariamente aos profissionais de saúde e aos serviços de saúde. Tanto que o alerta ele tem uma conotação bastante técnica e é um alerta que vai envolver essa percepção que os profissionais e os serviços têm no cotidiano, no dia a dia da atenção aos pacientes, redobrando essas atenções. Sim. Então é um alerta bastante qualificado e que está voltado para essa área específica para que estes profissionais adotem e comecem então a ter o seu olhar voltado para essa situação. Aí pensando nos pacientes que estão chegando, nas pessoas que estão consultando, de forma a ter um olhar mais dirigido para isso. Sim. Eu me lembro do surto de meningite no final da década de 80 e Sim. 90, especialmente no Rio de Janeiro. E aí a gente tinha diferentes tipos de meningite. A gente sabia que a meningite era perigosa, Sim. mas não entendia muito bem o processo. E eu gostaria da tua ajuda. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que recobrem o cérebro. E é transmitida por vírus, bactérias ou fungos. Né? A gente tem essas diferenças. Exato. Acho que é importante ressaltar que a meningite ela tem um imaginário, no imaginário popular ela é algo muito perigoso. Né? As pessoas quando ouvem falar, fulano teve meningite. Então esse imaginário ele tem um sentido, ele encontra um certo respaldo. Sim. Por quê? A meningite especificamente é o acesso de determinados micro-organismos, como tu falaste, bactérias, fungos, enfim, a uma área específica do nosso cérebro, que são as meninges, que é uma camada, uma espécie de uma membrana Sim. que reveste o nosso cérebro, lembrando, né, o nosso cérebro sede de todo o nosso processo, enfim, e essas meninges serviam como uma proteção. Ora, como elas são bastante irrigadas por sangue, circulação, enfim, esses micro-organismos eles conseguem acessar vindo de outros lugares. Então, por exemplo, né, uma boa parte dos casos de meningite, a origem vai ser das infecções respiratórias. Então, esses vírus, essas bactérias, conseguem, a partir das vias aéreas, penetrar nas meninges, causando esse processo infeccioso, inflamatório, que dá essas características. Claro que é importante ressaltar, e aí nós, profissionais da saúde, que nós temos diversos agentes causadores das meningites. Então, nós não temos uma única meningite. Sim. E ela não se apresenta de um único tipo, nós temos diversos agentes. Evidentemente que, dependendo desses agentes, alguns mais graves, outros menos graves, alguns com prognóstico, a gente chama que é a previsão, né, a previsão diagnóstica, sim, mais sérios, outros de uma previsão diagnóstica que a gente diz que são mais benignos, que não causam tanto problema, mas de qualquer forma, para a população em geral, é extremamente preocupante, claro, quando temos casos de meningite. Então, nós temos diferentes tipos de meningite, diferentes... tipo A, tipo B. Qual a mais Exato. perigosa para a gente ter uma ideia? Bom, certamente as bacterianas têm um comprometimento maior, né? As bacterianas, elas nos preocupam mais, até porque os sintomas são mais severos e a evolução, ela é mais acentuada do que as virais, por exemplo. Sim. Às vezes nós temos meningites virais em que as pessoas têm uma evolução muito satisfatória.
de todas as meningites bacterianas, a gente realmente fica bastante preocupado com especificamente com a meningococo tipo B, né, que é uma das meningites bastante assim, agressivas Sim. e que preocupam muito os profissionais de saúde. Bom, a gente já entendeu um pouquinho do contágio e sabe que pode vir por diferentes caminhos. Agora, os sintomas, para que a gente possa identificar, é fácil identificar? Ela pode se confundir com uma outra doença? Quais os sintomas, os principais? Eu acho que para a população em geral, não precisamos pensar muito em a facilidade ou a dificuldade de identificar. O importante é que, na imensa maioria dos casos, a febre vai estar presente. Febre alta. Febre alta. Então, e ela não cede? Não cede com os antitérmicos. Sim, né? os antitérmicos. Claro. Aqui é importante ressaltar também muito cuidado para administrar esses antitérmicos. Né? Sim. Mas, de qualquer forma, a febre ela é cursa e praticamente 90% dos casos a gente vai ter uma febre alta, sim, acima de 39, sim. às vezes 40 graus, né? Não tanto de início súbito, mas de uma evolução e principalmente em relação à febre. Um outro aspecto vai ser o estado geral. A gente diz que uma infecção bacteriana, ela prostra, né? O que a gente chama, a pessoa fica muito cansada, sente bem a infecção, ao contrário de outras meningites. Então, além da febre alta, nós vamos ter um cansaço, uma mudança que é bastante percebida, tanto em crianças, adolescentes, quanto adultos. Um outro aspecto importante é os sintomas que a gente diz cranianos, enfim, os sinais, que seriam a dor de cabeça, tecnicamente nós chamamos de cefaleia, né? Uma dor de cabeça bastante intensa, e também uma rigidez no movimento da cabeça, da nuca, enfim. Não descartamos a questão de vômitos associados. Sim. É claro que isso num processo evolutivo. O que eu recomendaria às famílias, mães, pais, aos cuidadores, né, principalmente das crianças? E aqui, esse é o grupo de risco? Aqui há que se ressaltar, por exemplo, crianças abaixo de 4 ou 5 anos, elas não vão dizer, olha, estou com dor de cabeça. Né? A percepção desse sintoma não é possível ainda em crianças muito tenras. Então, os adultos devem ficar atentos. Dor de cabeça, uma febre elevada, uma mudança significativa, um cansaço, uma prostração significativa, devemos ficar alerta. Perfeito. A gente já tem participação. O Elias, aqui de Canoas, ele manda a pergunta, ó, por que o surto em determinadas cidades, especialmente aqui na região metropolitana, onde todo mundo anda para um lado e para o outro, né? E como é que está essa situação? Porque Canoas é a segunda cidade gaúcha, atrás apenas de Porto Alegre, com o maior registro de casos esse ano. Como é que a Secretaria está trabalhando? Claro. Primeiro é importante esclarecer, nós somos praticamente 400 mil pessoas em Canoas, né? Isso é significativo. Então, nesse sentido, a gente tem uma grande população. Você sabe que, do ponto de vista epidemiológico, de pensar a questão da doença, não separamos muito Porto Alegre de Canoas. As pessoas estão, e como disse, né? Eu moro em Porto Alegre, estou trabalhando aqui em transitando. Canoas, claro. Agora, é importante ressaltar, assim, a gente não vai encontrar as pessoas em grande quantidade com meningite. É importante ressaltar que essas bactérias, esses vírus, eles estão circulando na nossa região. Eles circulam sempre. Nós vamos ter notícias todos os anos de pessoas infectadas. Então, eles estão sempre circulando. Agora, há que se ressaltar que, certamente, aqui na nossa região, por haver um aglomeramento maior de pessoas, é claro que a transmissão vai se dar. Sabe um dado importante, uma questão bem importante? A meningite, principalmente a bacteriana, ela precisa de uma proximidade para o contágio. Sim. Né? Por exemplo, nessa distância, nós já teríamos uma certa dificuldade, né? Então, a gente precisa de um contato próximo. Ora, próximos são os cuidadores, as pessoas que estão convivendo mais intensamente. Aquela mais recomendação básica, se vai tossir, protege, né, quem está no transporte público, aqui no trem, enfim. Por exemplo, está começando agora uma mudança de clima significativa. Vamos abrir as casas, abrir as janelas. Vamos arejar a vida. Arejar as coisas. Bom, para encerrar e já agradecendo a tua presença, Kleber, a principal orientação, quem tiver com algum desses sintomas, como a Secretaria está orientando? É procurar o posto de saúde imediatamente, o hospital? Como a gente deve proceder? Bem, lembrando que em Canoas nós temos uma rede de atenção bem significativa, né? Nós temos uma rede de atenção composta por unidades básicas de saúde, o que as pessoas chamam de postinhos, né? Sim. Nós temos as unidades de pronto atendimento, as UPAs, e temos também as unidades hospitalares. Reforçando, uma questão bem importante, febre alta.
febre alta, mas um detalhe importante assim, é medir a febre. Sim. É utilizar o termômetro e medir a febre. Bom, mas vai lá, ficou em dúvida. Bom, nessa situação que nós estamos vivendo, é claro que os profissionais de saúde poderão estar acolhendo essas pessoas e fazendo uma revisão diagnóstica. Que é importante ressaltar, viu, que o diagnóstico da meningite ele é feito por um exame chamado de punção lombar, Sim. onde a gente vai realmente se certificar se é ou não. aquela sintomatologia Claro. confirma com a presença da bactéria ou do vírus, enfim. Perfeito. Bom, Kleber, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelas explicações, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo trabalho da Secretaria em antecipar esse processo. Eu quero agradecer, também te parabenizar. É uma forma da gente poder trazer uma informação adequada para a população e uma grande contribuição do teu programa. Muito obrigado. Sem dúvida, seja sempre bem-vindo. Muito Kleber. obrigado pela atenção.